Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Meus irmãos, nessa noite eu quero dar início com vocês, durante esse período em que não estivemos fisicamente, presencialmente no templo. Eu quero falar com vocês sobre uma série que eu dei o título de Membros Uns dos Outros, tá? Então essa vai ser a nossa série. Vamos falar sobre isso, membros uns dos outros. E eu quero hoje apenas introduzir esse estudo bíblico com vocês, e depois então eu vou dando sequência na próxima semana, e assim até nós finalizarmos essa série de 5 estudos que falaremos, mais ou menos 5 estudos que falaremos um pouco sobre membros uns dos outros. E hoje eu quero introduzir esse estudo, e para darmos início a essa exposição, eu queria convidar você para que abra comigo a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, tá bom? Romanos capítulo 12, palavra de Deus em Romanos capítulo 12, verso 5, vai dizer assim. Romanos capítulo 12. Aliás, vamos ler todo o capítulo. Romanos capítulo 12, vamos ler dos versos 1 até o verso de número 8, mas eu vou introduzir neste dia, nesta quinta, apenas com o verso 5. Mas diz assim, a partir do verso 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Desculpa. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou quem exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Verso 5: Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A primeira coisa, de forma introdutória, que eu queria que pensássemos um pouco quando falamos sobre sermos membros do corpo de Cristo, ou sermos membros, aliás, de um corpo e membros uns dos outros, é justamente a gente pensar um pouquinho o que é a igreja. Qual que é a noção que nós temos de igreja? Veja, às vezes nós nos perdemos na história porque nós temos uma concepção inadequada do que é ser igreja. Para muitos, igreja é o templo onde semanal ou dominicalmente nós nos reunimos. Logo, como consequência disso, comunhão é estar apenas naquele local,
Veja, graças a Deus, o Senhor deu a cada um de nós, como seu povo, um local que foi consagrado, chamado de Templo do Senhor, para que nos reuníssemos ali e celebrássemos a Cristo. Mas a nossa comunhão como igreja de Cristo, ela não pode se reduzir apenas ao templo. Ela precisa acontecer fora do templo. Ser cristão é justamente nós entendermos que o maior desafio que o Senhor nos dá hoje é de sermos igreja como de fato devemos ser numa sociedade como a nossa e em privações como nós estamos vivendo. E mesmo assim, não deixarmos de vivenciar o que o Senhor quer para nós. Sabemos, meus irmãos, que, é claro, participar da igreja de Deus é um dos maiores privilégios que eu e você temos e podemos desfrutar nessa vida. E só podemos participar dela se de fato nós fomos salvos em Cristo Jesus. E uma vez que eu e você nós somos salvos em Cristo Jesus, a partir daí então nós nos tornamos a igreja. Por que eu estou enfatizando a questão do conceito de igreja, de sabermos de fato o que é a igreja? Porque o conceito que você tiver da igreja determina a forma como você se envolve nela. Por isso nós temos que perguntar sobre se nós entendermos o que é ser igreja. Porque quando eu entendo o que é ser igreja, independente se eu estou em isolamento ou se o templo está fechado, eu entendo que a igreja não está fechada. Então eu continuo sendo igreja. Eu continuo sendo parte do corpo de Cristo. E eu continuo sendo membro deste corpo. Há um dado importante, interessante que eu li, que diz o seguinte: as estatísticas apontam que somente 10% dos membros de uma igreja local estão envolvidos em ministérios. E 90% são apenas frequentadores de cultos. A igreja, quando nós entendemos que a igreja somos nós vamos compreender que o Senhor quer que nós como igreja sejamos relevantes. Logo, eu não vou ser só um frequentador de culto. Eu vou participar como um adorador do culto a Deus. Uma das coisas que que pode ser um problema para nós, quando não entendemos que a igreja somos nós, é justamente quando isso está relacionado com a nossa comunhão, com o estar em comunhão. Se você ler de novo o verso de número 5, vai dizer: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Ou seja, fazemos parte de um mesmo corpo. Então, irmãos, veja, esse corpo precisa se desenvolver, e essa igreja precisa avançar. E essa igreja precisa desfrutar da comunhão de uns para com os outros, que fazem parte do corpo de Cristo. E aí talvez uma das coisas que a gente já começa a pensar um pouquinho é justamente um dos problemas que pode acontecer hoje, ou é uma confusão que acontece hoje nas denominações, que é a falta de entendimento. Se eu não entendo o que é a igreja, logo eu não entendo o que é comunhão. E para muitos, por exemplo, comunhão é apenas uma conversa entre amigos, acompanhada, quem sabe, de cafezinhos. Outros definem comunhão como uma reunião para cantar. Mas olharmos para a Bíblia,
podemos então definir comunhão. Podemos definir comunhão. A palavra em si, essa palavra grega, comunhão, koinonia, significa qualidade de existir em comum, participação mútua. De forma prática, então, comunhão é a relação ou a associação entre cristãos e Deus, de cristãos para com os outros. Logo, a comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e, como consequência de gozar um relacionamento íntimo com Deus, esse cristão também ele goza de uma relação com os outros membros deste corpo. Porque nós temos algo em comum. E este algo em comum é o fato de que estamos unidos em Cristo Jesus. Quando nós cantamos aquele hino na igreja, eu sei que foi pago um alto preço para que um dia eu fosse seu irmão. Isso é uma realidade bíblica, é uma realidade que as Escrituras tratam de uma forma ampla. A consequência de Cristo, no domingo nós vamos comemorar a Páscoa. E desde já eu quero convidar vocês, 9 horas da manhã, nós vamos meditar sobre as 4 primeiras palavras de Jesus na cruz. E à noite, às 19 horas, nós vamos falar sobre as 3 últimas palavras de Jesus na cruz. A Páscoa nos remete, nos traz esperança, porque primeiro nos lembra que o túmulo está vazio, Cristo ressuscitou. Mas o fato de Cristo ter ressuscitado nos faz lembrar que um preço foi pago para que eu e você pudéssemos desfrutar dessa comunhão e pudéssemos fazer parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Então veja, quando nós olhamos para a história da igreja, é isso que nós percebemos. A igreja primitiva vivia essa definição de comunhão na prática. De que forma eles viviam? Eles evidenciavam em ações as características da verdadeira comunhão. As características daqueles que partilhavam da mesma fé, daqueles que tinham a mesma esperança, que era a esperança em Cristo Jesus. E algumas coisas, se nós olharmos Atos capítulo 2, versos 42 a 47, você vai perceber ali algumas ações que eles compartilhavam em comum. Primeiro, eles compartilhavam das suas experiências diárias, havia uma troca, dia após dia, de experiências diárias. Eles oravam juntos, eles tomavam a ceia do Senhor, eles pensavam nos princípios da palavra de Deus, quando Lucas vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Em cada alma havia temor. Quando eu leio para essa passagem, isso me faz lembrar de que o quão nós devemos desejar estarmos novamente juntos e o quão devemos orar a Deus para que esse dia logo chegue. Porque sabemos que esse meio de estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus é um paliativo. Nada substitui a comunhão presencial, nada substitui a presença física, o fato de estarmos juntos como igreja de Cristo. Portanto, meus irmãos, esses cristãos eles se esforçavam e dedicavam tempo para estarem juntos em comunhão, porque eles entendiam o que é a igreja. Eles entendiam que o fato de que eu sou membro do outro me faz ser dependente dele de certa forma, me faz sentir falta dele, me faz desejar estar com os irmãos. E por que isso? Porque somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós devemos
partilhar da nossa esperança, das nossas lutas, das nossas conquistas uns com os outros. É assim que o Senhor quer que o seu povo viva. É assim que o Senhor quer que o seu povo o sirva, sendo de fato o que Ele deseja que nós sejamos. Uma igreja viva. Uma igreja em que encontra em Cristo algo comum e a partir de Cristo vivencia a fé cristã. Dessa forma, um olhando para o outro, preocupado em ajudar o outro, em ajudar o meu irmão a construir o seu relacionamento cristão, de uma forma que este também, junto comigo, cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a bênção de poder estarmos juntos como igreja visível de Cristo, que eu creio que em breve nós teremos esse momento, deve proporcionar para cada um de nós alegria, gratidão a Deus. Gratidão a Deus porque por estarmos cumprindo o propósito de Deus a instituir a sua casa e colocarmos nós dentro desse templo como igreja de Cristo. E é isso que nos faz, às vezes, não conhecer o outro, mas só por saber que ele partilha da mesma fé, já encontrarmos semelhança com ele. Porque nós temos algo em comum, e esse em comum é Cristo. Esse em comum é Cristo. Ter comunhão vai muito mais do que participação. Requer um envolvimento intenso de uns para com os outros, como consequência do meu relacionamento para com Deus. Cada membro do corpo de Cristo tem funções. Eu costumo dizer na igreja, certamente vocês devem se lembrar, eu digo que eu não posso querer fazer aquilo pelo qual eu não fui chamado. Deus me chamou para uma função. Apesar de mim, Ele me capacita para isso. Deus te chamou para uma função. Cada um de nós, com os nossos dons e talentos, servimos ao Senhor, nos tornamos igreja e cumprimos a vontade do Senhor aqui nessa terra. Portanto, eu queria que nesta nossa aula, em nosso estudo introdutório, nós pensássemos um pouco sobre igreja, como sendo nós a igreja, e uma vez que eu sou igreja, é minha responsabilidade buscar desenvolver comunhão um com os outros, desenvolver a minha comunhão com o outro irmão que faz parte do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros, precisamos uns dos outros. Nesta família da fé não pode haver desconfiança, mas precisa haver uma confiança de tal forma que eu olhe para o meu irmão e encontre nele alguém em quem eu posso me apoiar para me ajudar. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Essa é a vida da igreja. Essa é a vida do povo de Deus. E esse povo de Deus deve buscar esse ideal que o Senhor propôs para cada um de nós como família da fé. Como família da fé. Salmo 133 também nos remete a essa mesma ideia, quando o salmista vai nos dizer o seguinte: ó, como é bom e agradável viver unidos irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A comunhão, a união, ela é descrita como bom e agradável diante de Deus. E é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. Somos a igreja de Cristo e devemos, como igreja, continuar perseverando. Quero encerrar esse estudo introdutório com os irmãos, apenas desafiando vocês a procurar pelo menos 5 pessoas do grupo da nossa igreja, os novos membros que estão chegando. Certamente você tem o contato dele. Manda uma mensagem para o teu irmão.
pergunte como ele está e diga a ele que você está orando por ele. Se você não estiver orando, diz assim, eu vou orar por você. Pelo menos 5 pessoas. Sejamos igrejas. Vivamos em comunhão. Em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos instrua e que nos desafie, Pai, a vivermos como igreja de Cristo espalhada nesse mundo. Sejamos, Pai, uma igreja que busca a comunhão uns dos outros, porque temos algo em comum e é o Senhor que é o cabeça desse corpo, ó Deus. Que possamos, ó Pai, ligados a Ti, ó Deus, a videira verdadeira, que possamos, ó Pai, frutificar de tal forma, ó Deus, que sejamos bênção na vida do nosso irmão, na vida daqueles que nos rodeiam, Pai. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Na semana que vem nós daremos continuidade então a esse estudo. Quero novamente convidar você para que neste domingo você então possa estar juntos na transmissão online, 9 horas, e também às 19 horas no Facebook da igreja. Bom, se você não se inscreveu ainda, se inscreva e nós esperamos você então nesse domingo para juntos meditarmos na palavra do Senhor acerca da ressurreição de Cristo. Deus te abençoe.